Olá, tudo bem? Aqui é o Petrônio. Eu quero conversar com você sobre um assunto que todo mundo que fala de religião, ele comenta. É, ah, fulano fez isso, ele vai na igreja, ele fez errado, é porque é crente. Qual a diferença entre crente e cristão? Você sabe me responder? Você sabe me explicar qual a diferença entre um cristão e um crente? Será que existe realmente uma diferença ou apenas uma questão de palavras? O que você me acha? Comenta aí o que você acha aí. Se inscreve no canal para mais conteúdo. Dá uma força no canal aí. E muitos identificam como crentes e frequentemente uns vão à igreja, outros não vão à igreja, outros seguem tradições religiosas, outros não seguem. Tem pessoas, né, diferentes um do outro, cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua ideologia, cada um crê no que crê, mas o debate aqui é qual a diferença entre ser crente e cristão. Eu lhe pergunto, você sabe realmente me explicar, me falar? Põe um comentário aí para que nós possamos aprender, eu e outras pessoas, porque a ideologia, essa ideia, essa questão dessa fala se reflete a milhares de pessoas. Eu me debato com bastante pessoas, eu trabalho com público, então eu vejo que muitas pessoas têm problemas devido a essa questão. Ele vê uma pessoa que é crente, vai na igreja, mas ele tem certo tipo de atitude. Aí fica difícil, né? Ah, porque crente não pode ir para academia. Ah, porque crente não pode ir para a praia. Não pode estar na piscina. A crente não pode ir no churrasco. A crente não pode usar um short. A mulher crente não pode cortar cabelo. Qual a diferença de um crente e ser um cristão? Envolve aí uma transformação de vida, uma prática, um ensinamento sobre isso. Muitas pessoas se apegam à igreja, à placa da igreja, se apega ao costume religioso, mas uma mudança realmente, uma transformação realmente em Cristo, o ensinamento de Cristo, do Evangelho, não tem. São duas coisas diferentes. E tem muitas pessoas que realmente se confundem com isso. Se confundem, não sabem diferenciar a diferença entre ser um crente e ser um cristão. Para você, o que é ser cristão? Para você, o que é ser crente? O que você me diz? Qual a diferença? Eis uma questão muito polêmica. Você vê que tem igrejas no Brasil, vou falar no Brasil, né? No Brasil, tem milhares de igrejas, milhares. Cada uma religião, cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua crença, sendo que tem um Deus só no universo, mas cada um tem a sua educação religiosa. Educação religiosa é a diferença de você ter uma transformação em Cristo. Já começa por aí, né? As pessoas pensam que entender o significado cristão é ver uma pessoa ir para a igreja. Ah, agora fulano entrou na lei de crente. Muitos dizem isso, né? Muitos falam isso. Fulano entrou na lei de crente, agora fulano é crente. Ele entrou na lei de crente. A minha sogra que diz assim, né? Fala assim, não, tem a lei do crente e tem a lei do católico. Tem uma lei, quer dizer, a pessoa segue pela lei, segue pela ideologia de uma educação religiosa. Educação religiosa não significa que você é uma pessoa liberta por Cristo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Transformação em Cristo é uma coisa e educação religiosa totalmente diferente. E você percebe, né, que você realmente já percebeu, já viu muitas pessoas assim, que muitas pessoas ele é religioso, vai na igreja frequentemente, ele vai nos cultos, né? Muitas vezes por culpa, muitas vezes por buscar uma libertação,
muitas vezes aliviar a sua dor, seu cargo, seu fardo na igreja, na religião. Quando a pessoa chega nesse nível, ele não entendeu a libertação em Cristo Jesus, que é totalmente diferente. E aí hoje eu fico assim horrorizado quando eu vejo um pastor, um líder religioso, falar que se você não vai no culto, você perdeu a bênção, você não foi no culto, você deixou de ser abençoado, você não foi no culto, você está pecando. Isso é uma educação religiosa. A religiosidade está batendo no peito da pessoa. Agora, uma mudança transformadora em Cristo já é outra coisa, né? O que significa, né, alguém como crente hoje em dia? O que significa? Qual é a característica de uma pessoa hoje em dia como crente? Você consegue entender isso? Você entende isso? Qual a diferença? Qual a característica da pessoa hoje em dia como crente? Qual as principais diferenças entre a religiosidade e a pessoa que tem relacionamento com Deus? Como viver uma fé autêntica no dia a dia? Tem 3 perguntas aí. A primeiro, né? A característica de uma pessoa que se diz crente, né? Não só hoje, mas de sempre. A pessoa de crente, a palavra de crente que vem do latim do crer, né? A pessoa aquele que crê em alguma coisa, né? Ele tem crença em alguma coisa. Isso é o significado, né? A diferença entre religiosidade é aquela pessoa que ele segue o padrão da sua religião. Ele tem uma educação da sua religião. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, as igrejas evangélicas, existem várias denominações de igreja evangélica. Né? Existem várias. Não vou falar nome aqui, porque eu não quero atacar nenhuma. Mas cada um tem a sua educação lá dentro. Né? Aí cada um tem o seu modo de obedecer a sua igreja. Aí ele é ensinado achando que obedecer a igreja está obedecendo a Deus, que é totalmente diferente. Ser religioso, obedecer a igreja, e ser uma pessoa transformada, seguir o exemplo de Jesus, que é totalmente diferente. E as pessoas misturam isso. Você vê que no início do século, quando a igreja, que é uma igreja cristã mais antiga, que é a igreja católica, quando a pessoa não beijava o anel do padre, né, do papa e por aí vai, quando ele não beijava o anel, ele estava contra a igreja. E quando você é contra a igreja, você é contra Deus, porque a igreja é Deus na terra. E as pessoas cresceram com isso, né? Que a igreja em si representa a Deus. Como se no Antigo Testamento, quando havia o templo, tinha os filhos de Israel e os filhos de Levi e a sua linhagem serviam a Deus, e Deus separou as pessoas para se ficar num lugar sagrado, santo, e o outro num santo do santo. Tinha uma hierarquia, né? Tem umas pessoas que era santo, que falava com o povo, tinha outro que fazia sacrifício, tinha outro que ficava no santo dos santos. Então, são pessoas que tinham uma vida separada da outra espiritualmente. E aquele templo ali representava Deus na terra. Né? Deus estava ali. Né? Aí isso diz a história da Bíblia. Né? A história narra isso. Então as pessoas, até hoje, ele se encontra dessa forma. Como? As pessoas acham que a igreja, uma religião, Deus está ali naquela religião, Deus está naquela igreja. Então, eu já ouvi muitas vezes, nossa, irmão Petrônio, você não veio para o culto, você perdeu a bênção. Ué, mas peraí, mas Deus não está comigo? Deus não está na minha casa? Deus está na igreja? Deus está me esperando naquela igreja. Porque se eu não for naquela igreja, eu perdi a bênção. Se eu não fui naquele culto, eu perdi Deus. Onde é que Deus está? No templo entre 4 paredes? Jesus mesmo falou, eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu vou construir. Ele falou o templo dele, a pessoa dele, esse templo dele.
Por quê? Porque nós somos o próprio templo, a existência de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos construídos por Deus. A sua imagem e semelhança. O fôlego de Deus está na gente, em todo ser humano. Então, dentro da gente está a essência de Deus. A presença de Deus. Agora, não adianta eu querer falar de Deus e mostrar as minhas maus atitudes, né? As minhas maus, a minha arrogância, a minha estupidez, a minha falta de fé, falta de amor, incompreensão e querer falar de Deus. Está totalmente fora, né? Totalmente fora do raciocínio de Cristo. E uma pessoa se apega na religião, se apega na igreja e fala assim, tá igual, eu vou voltar aqui ao assunto que eu relembrei aqui agora, que esse é um vídeo sem filtro, quando Cristo deu o exemplo dos dois homens que foram subir o templo para orar, e um falou, eu dou dízimos e oferta, né? Eu vou nos cultos, né? E o publicano, não, o publicano ele não dá, ele não ia, ele falou assim, Senhor, perdoe meus pecados, eu sou digno de estar aqui. E Cristo perguntou, qual são o justificado? Né? Então, a transformação vem no seu reparar. A transformação vem no seu reconhecimento de pecador. A transformação vem quando você aceita que você precisa de ser mudado. Aí você vem a mudança. Quantas pessoas que eu já vi pregar na igreja, a pessoa traz uma mensagem, aquela mensagem de ataque, aquela mensagem de ofensa. A pessoa não tem uma mera decência de trazer o evangelho, sabe, amoroso de Cristo, mas é na porrada, na paulada. Literalmente é isso, né? Hoje eu estou aqui na Inglaterra, o pessoal prega um pouco diferente, mas no Brasil tem muitas igrejas, né, pentecostais, né, neopentecostais, que eles pregam o evangelho como fosse, sabe, uma grosseria muito grande, né? E as pessoas vê aquilo como normal. Mas você, o que é que você acha disso? O que é que você me diz disso? Eu falo isso e eu converso com muitas pessoas e claramente vejo as pessoas pensar igual eu penso, né? Tem muita gente que fica dentro da igreja com essa ideologia que eu tenho, pensa igual eu penso e muitas vezes tem medo de falar para o pastor, tem medo de expor. Porque o que acontece? Quando você começa a mostrar o evangelho puro essencial de Cristo, esses pastores não aceitam. Aí tem você como herege, tem você como desobediente, tem você como uma pessoa que está contra a igreja, você está contra o pastor, está contra o ministério. Por quê? Porque você mostra aquele lado verdadeiro do evangelho de Cristo. Então, muitos pastores não aceitam isso. E quando ele entende que você entende da Bíblia, quando ele percebe que você entende do evangelho, quando eles percebem que você entende da Bíblia, ele fica com medo de você. Aí, por exemplo, geralmente você não tem a oportunidade de ser um obreiro, que eles começam já a afastar você. Você não tem a oportunidade de falar o que você sente no púlpito, porque ele tem medo de você. Por quê? Porque tem a igreja tem uma ideologia, e você tem que seguir a ideologia fiel do seu líder, né? Sem pôr e sem tirar. Não a ideologia do evangelho de Cristo, mas a ideologia do seu líder. Se você tem que ser obediente ao seu líder. Se você não for obediente ao seu líder, não o líder Jesus, mas o líder homem, pastor, você não serve para ser um obreiro, você não serve para pregar a palavra na igreja dele. Então, felizmente, o evangelho, principalmente no Brasil, está acabando com as pessoas, está acabando com a alma das pessoas. Infelizmente é isso. As pessoas muitas vezes entendem, né, o termo crente acaba sendo associado apenas a costume externo, né? Quando se fala sobre crente, como uma maneira de se vestir, uma maneira de falar, de frequentar determinados lugares, né? E a pessoa determina o crente assim, um modo de se vestir, um modo de falar, mas uma transformação lá dentro, né? O verdadeiro cristão demonstra a sua fé através de atitudes, né?
o seu caráter, o seu amor ao próximo, como já falei, né? Refletindo o ensinamento de Jesus em toda a sua área. Isso não quer dizer que se eu fizer isso, se você fizer isso, você é uma pessoa santo, mas realmente nós seremos uma pessoa melhor do que muitos religiosos. Né? Eu, por exemplo, eu já conheci pessoas que... Eu conheço pessoas que é macumbeiro, que tem uma alma super generosa. Entendeu? Tem uma alma... Deixa eu virar aqui um pouquinho, tá? Isso. Tem uma alma super generosa. E a pessoa, ele tem a sua religião, que é macumba, mas ele tem uma alma boa, um coração bom, né? E as pessoas julgam a pessoa por isso aí. E eu conheço pessoas que é crente, que pregam o evangelho, que não tem uma alma tão boa, né? Eu tenho uma acessibilidade de sentir a energia das pessoas, sabe? Quando eu sinto energia não muito boa na pessoa, aquilo já me alerta, já fico meio alerta. Eu só espero o momento que a pessoa vai se revelar quem ele é. Isso aí são pastores, pregadores, obreiros da igreja. Né? Isso aí eu vou falar no outro vídeo sobre esse assunto aí. Então as pessoas, ele carregam energia ruim. Né? A neurociência explica isso. Eu sou curioso, já li um pouco sobre a neurociência. E a neurociência explica isso, sobre a energia que você lança. Quando você é uma pessoa não muito boa, você esconde alguma coisa e você está mostrando aquilo, você quer mostrar aquilo que você não é para as pessoas. E lá dentro de você é podre, de uma certa forma. Aquela podridão de você sai, aquela energia sai para fora. Então, eu aprendi a sentir esse dom, sabe? Eu tinha esse dom, mas eu não sabia usar. Hoje eu consigo usar. Quando eu vejo, quando eu vou falar com uma pessoa, né? Estou aqui filtrando as palavras. Quando eu vou falar com uma pessoa e eu sinto essa energia, já espero alguma coisa daquela pessoa, que vai acontecer alguma coisa. E o que acontece, eu me afasto. Eu sinto quando a pessoa me respeita pelo que eu sou, né? Ou ele finge me respeitar para me usar, para querer usar aquilo que eu tenho. Né? Por exemplo, eu fui ajudar uma igrejinha tem uns 3 anos atrás, ali no Santa Amaro, literalmente ali na parte de São Luís. E cheguei na igrejinha lá, já viu de cara o problema. A obreira, que é da igreja do Ministério do Louvor, veio falar comigo de um jeito, sabe? Porque não era da igreja dela, ela já veio, tipo, me julgando a minha fé, julgando a minha atitude, sem me conhecer. Tipo assim, já me condenando. Aí você vê, a pessoa, ela não veio com nenhuma carência, como é que eu digo? Não veio nem com uma atitude de amor comigo, nem querer me compreender. Já chegou me julgando. Por quê? Porque eu não sou da igreja dela. As pessoas que no Brasil têm esse costume. Sou da igreja tal, e quando você vai para outra igreja, você é mal recebido. Até você ingressar naquela igreja, levou 1 ano, 2 anos, até a pessoa conhecer você de verdade. Aí eu lhe digo, né? Isso é o amor de Cristo? Isso é o amor do Evangelho? Ou literalmente isso é o amor das pessoas que não está se manifestando? Então, infelizmente, as pessoas confundem ir para a igreja com servir a Deus, com ter uma transformação divina, né? Ou crescer na espiritualidade, crescer na fé, crescer de forma verdadeira diante de Deus, né? Isso infelizmente, as pessoas não conseguem entender. Né? Eu peço que você siga esse canal, que eu vou postar mais conteúdo. Eu estava me segurando para não fazer esse conteúdo, mas por motivo de esclarecimento, que eu converso com muitas pessoas e eu vejo que as pessoas precisam de ouvir isso. Muitas pessoas se identificam comigo e eu me identifico com muitas pessoas. Então, peço que você me ajude no canal, se inscreva no canal, peço mais uma vez, né? Se esse conteúdo foi relevante para você, eu te agradeço da minha forma também. Se não foi, também te agradeço da minha forma também, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Fui.